de infarto em idosos. E o infarto é uma das principais causas de morte no mundo e o número de casos vem aumentando muito, principalmente porque as pessoas cada vez mais estão apresentando os fatores de risco, como idade avançada, então a nossa população ela vai envelhecendo cada vez mais, história familiar, tabagismo, alcoolismo, obesidade, sobrepeso, sedentarismo, diabetes, pressão alta, colesterol alto, estresse, tudo isso aumenta o seu risco de infarto. E olha, hoje em dia, quem não tem estresse? Quantas pessoas têm colesterol alto, têm diabetes, têm pressão alta? Quantas pessoas estão acima do peso, não fazem atividade física? Então, muitas pessoas, eu diria que a maioria das pessoas tem fatores de risco para infarto. Então, pessoal, esse vídeo aqui é muito relevante e eu também vou te falar estratégias de como você pode se prevenir do infarto. Antes da gente começar, já vai me contando aí no chat e nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E você? Onde você está? Está no Nordeste, no Sul, São Paulo, em Portugal, na África, nos Estados Unidos, no México, Argentina? Me fala aí, escreve no chat, escreve nos comentários e também me conta se você já teve algum infarto, porque eu quero te conhecer melhor, tá bom? Então, olha, o nosso primeiro sintoma, na verdade, o nosso primeiro sinal, 12º sinal, fazer a contagem regressiva aqui, o 12º sintoma é o sintoma mais clássico, é o sintoma mais característico de infarto, que é a dor no peito, que nós também chamamos de angina pectoris. E a dor no peito é um sintoma clássico de infarto em todas as idades, mas nos idosos ela pode não ser tão pronunciada assim. E ela é causada justamente pela redução do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco por alguma obstrução, geralmente por aterosclerose, aquelas placas de gordura, de colesterol, cálcio e outros resíduos que se depositam nas nossas artérias e podem, em algum momento, obstruir o fluxo sanguíneo nessa artéria. Então, esse é o infarto. Por algum motivo, né, algum trombo, ao rompimento de alguma placa de aterosclerose, há uma obstrução das artérias coronárias e aí essa obstrução impede que o sangue rico em oxigênio e rico em nutrientes chegue ao coração e aí o coração, um músculo como outro qualquer, quando entra em sofrimento, o que acontece? Ele dói. Então é justamente isso que acontece no infarto com a dor no peito. O 11º sintoma é a falta de ar, porque o coração, quando ele está infartado, ele não consegue bombear o sangue para o restante do corpo. E também pode acontecer o acúmulo de fluido nos pulmões, que a gente chama de edema pulmonar, que é causado justamente pela insuficiência cardíaca decorrente do infarto. 10º sintoma é náusea e vômito, que a gente chama também de equivalentes anginosos. Eles são mais comuns principalmente em mulheres. Então, quais são os equivalentes anginosos? Náuseas e vômitos, uma queimação aqui no peito, como se fosse uma azia. Esses sinais e sintomas podem indicar também um acometimento do cardíaco e também são mais comuns em mulheres. Então, por que acontecem as náuseas e vômitos? Porque ocorre uma ativação do sistema nervoso autônomo em resposta à dor e também em resposta à liberação de substâncias químicas inflamatórias durante o infarto. O 9º sinal é a sudorese fria e pegajosa, que se dá pela ativação do sistema nervoso simpático em resposta ao estresse causado pelo infarto. Então, aquela pessoa que está com dor no peito, que está enjoada, que está sentindo falta de ar, que está com as extremidades frias e pegajosas, se ela tiver algum dos fatores de risco que a gente começou, nós temos que prestar bastante atenção e tomar bastante cuidado, porque isso pode ser um infarto. O 8º sintoma é o desconforto no braço, geralmente no braço esquerdo, no pescoço, na mandíbula e também nas costas. Essas dores elas costumam ser irradiadas do coração, do peito, para esses locais devido à distribuição dos nervos que transmitem os sinais de dor do coração para o cérebro. Então, desconforto no braço não é só dor no peito. Se for dor no braço esquerdo, dor nas costas, dor no pescoço e dor na mandíbula, nós também temos que desconfiar de algum acometimento cardíaco. Combinado? 7º sintoma
é a fraqueza repentina. Por quê? Quando tem uma redução do fluxo sanguíneo, né, já que o coração não está funcionando bem, não está batendo... Se o coração não recebe sangue, não recebe oxigênio, como que ele vai mandar sangue rico em oxigênio e nutrientes para o restante do corpo? Então, o que acontece? Há uma redução do fluxo sanguíneo para o corpo inteiro, incluindo os músculos, e isso vai gerar a fraqueza. Sexto sintoma, tontura ou vertigem, pelo mesmo motivo, diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Quinto sintoma, palpitações, por conta dos distúrbios do ritmo cardíaco que podem acompanhar esse infarto também. Alguma arritmia, por exemplo, pode estar acompanhada desse infarto. Quarto, ansiedade, uma resposta ao estresse. Terceiro, tosse seca e persistente, que acontece por conta da irritação dos nervos do pulmão, por conta da diminuição do fluxo sanguíneo causada pelo infarto. Segundo sintoma é a fadiga inexplicável, também por conta da redução da capacidade do coração de bombear sangue para o restante do corpo, fazendo com que haja uma diminuição do suprimento de oxigênio e nutrientes aos tecidos, causando essa fadiga, esse cansaço, essa fraqueza. E primeiro sinal, sintoma, é o desmaio ou a síncope, por conta de alguma redução temporária do fluxo sanguíneo para o cérebro. Pessoal, esses aí são os 12 sinais e sintomas de infarto que podem acontecer em idosos, que podem acontecer em jovens adultos, que podem acontecer em qualquer pessoa, mas o nosso foco aqui nesse vídeo hoje foram os idosos. Doutor João, você falou aqui no começo do vídeo, você ia contar, você ia explicar pra gente como nós podemos nos prevenir do infarto. E é exatamente isso que eu vou fazer agora, pessoal. Vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para reduzir ao máximo as suas chances de infartar, tá bom? Antes que eu comece, já vai deixando a sua curtida, já vai comentando aí, já vai deixando o seu like para fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas. Então, a sua curtida, o seu joinha, podem ajudar uma outra pessoa a também se prevenir do infarto. Então, vamos colocar uma meta nesse vídeo aqui hoje? Vamos colocar uma meta aqui, vou colocar uma meta bem humilde aqui de curtidas nesse vídeo, tá bom? Vamos fazer esse vídeo chegar a 5.000 curtidas para a gente ter certeza que 5.000 pessoas souberam, aprenderam como se prevenir do infarto? Beleza, conto com você, deixa sua curtida, vamos bater nossa meta de 5.000. Vamos lá, pessoal. Quais são os fatores de risco para o infarto que eu falei no começo do vídeo? Idade avançada. Como que a gente vai prevenir idade avançada? Não vamos prevenir idade avançada. Então, esse fator de risco, nós não temos o que fazer. Agora, história familiar, temos o que fazer? Também não temos o que fazer. Não podemos modificar algo que não depende da gente. Então, ó, idade avançada e história familiar são fatores de risco que nós vamos deixar de lado. Vamos para os outros fatores de risco. Começando, vamos lá. Obesidade e sobrepeso. Pessoal, se você está acima do peso, você está correndo maior risco de infarto. E o que a gente tem que fazer para controlar a obesidade e controlar sobrepeso? Estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, manter um peso saudável. Então, primeiro, manter um peso saudável, isso vai reduzir muito a sua chance de infarto. Segundo, não beber e não fumar. O consumo de cigarro, o consumo de álcool também está associado a maior risco de infarto. Próximo fator de risco, sedentarismo, pessoal, que também vai conversar com a obesidade, com o sobrepeso, que também vai conversar daqui a pouco com diabetes, com pressão alta, com colesterol alto, com estresse. Então, se você não faz atividade física, se você fica o dia inteiro sentado, deitado, se você não dá uma caminhada, se você não faz uma musculação, você também está correndo maior risco de infarto. Da mesma forma, você que tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, que são doenças tratadas e revertidas com estilo de vida, com alimentação, atividade física, controle do estresse, sono de qualidade. Tudo isso vai te ajudar a controlar os fatores de risco do infarto, como, por exemplo, o estresse. Então, gerenciar a sua ansiedade, controlar o seu estresse, não ficar se preocupando tanto com coisas que não dependem de você, tudo isso vai te ajudar a controlar os fatores de risco para o infarto. E uma vez você controlando os fatores de risco para o infarto, as suas chances de apresentar esse problema vão reduzir muito. E não só do infarto. Esses fatores de risco do infarto são exatamente os mesmos fatores de risco do derrame, do AVC, por exemplo.
Então, pessoal, aqui a gente está matando várias doenças, vários coelhos, com uma cajadada só, que é o estilo de vida. Então, quais são as doenças que a gente vai, limar se tivermos um estilo de vida saudável? Infarto, derrame, obesidade, depressão, ansiedade, diabetes, pressão alta, colesterol alto. Tudo isso, pessoal, pode ser revertido, prevenido ou tratado com estilo de vida saudável. Esse é o remédio, a bala de prata para você se proteger desses problemas, incluindo o câncer também, que eu esqueci de mencionar, tá bom? Então, se você quiser aprender como ter um estilo de vida saudável para se prevenir do infarto, do derrame, do câncer, para poder controlar sem remédios sua pressão alta, seu diabetes, seu colesterol, para conseguir dormir melhor, para conseguir fazer atividade física sem precisar de academia, de personal trainer, de alguém ali do seu lado em cima para garantir que você faça, para você dormir melhor sem remédio, controlar melhor a sua ansiedade sem remédio, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o meu livro, O Código da Longevidade, que conta com 100 passos para passar dos 100 anos. Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos nada mais são do que os melhores hábitos, de acordo com estudos científicos, para você adotar no seu dia a dia. São hábitos de estilo de vida facilmente aplicáveis na sua rotina, que você não vai ter nenhuma dificuldade de colocá-los em prática, ok? Então, gostou do livro? Acha que vale a pena? Você acha que é positivo, por exemplo, você controlar melhor sua pressão sem remédios? Você acha que é interessante você aprender como se proteger do câncer, do infarto e do derrame? Então, clica aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível, tá bom? Então, agora clica, primeiro link da descrição, primeiro link dos comentários fixados, adquira o seu livro e inicie a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor. Vamos ver quem está com a gente aqui nessa sexta-feira santa, dia 29 de março, 9h42 da manhã, feriado, e nós estamos aqui trabalhando e mandando um abraço para Marluce Maria de Brasília, para minha querida Vanderleia de Ouro Preto, para a Dione Pessoa, Josiane Pires, Mariluce Brito, para Esther Maria de Portugal. Um grande abraço a toda a comunidade de Portugal que me assiste aqui. Um abraço para Maria de Fátima Guiar de Campina Grande, para Helena Diomedes Ferreira, que está no norte, e para o Batan Souza, perguntando quais são os chás que reduzem a glicose. Batan, tem um vídeo aqui especificamente sobre isso aqui que eu postei semana passada. Vai lá no canal, na aba do ao vivo, que você vai encontrar o vídeo sobre chás que chupam a gordura do sangue. Um abraço para Maria de Lima, para o Newton Zambrano de Maceió, bastante gente de Maceió aqui hoje. Um abraço para o Márcio Tadeu do Rio de Janeiro, para Rose Sato, para Lourdes Sec do Rio Grande do Sul, e para Daisy Rocio de Boston, Estados Unidos. Um abraço para Cleonice Soares de Montes Claros, Minas Gerais, para Adelaide Correia da Cunha da Bahia, para Norma Espínola, para o meu amigo Felipe Alves da Silva. Pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se aqui agora, aperta esse botão preto que está escrito se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João, porque você não vai se arrepender de ficar sempre por dentro das melhores informações de saúde e também ficar por dentro em primeira mão, tendo a oportunidade de participar da nossa live. Basta você ativar também o sino das notificações ao se inscrever, ok? Um abraço para a Eliana Gonçalves de Piracicaba, para Tereza Cristina dos Santos, para minha amiga Luzia Pacheco e para o Alan Moraes, diretamente da Schweiz. Guten Morgen, my friends, Alan Moraes. Um abraço também para Ninha Santos, para minha querida Eunice Maria da Silva de Campo Formoso, na Bahia, a Norma Espínola, diretamente de Assunção, no Paraguai, e para Miriam Rodrigues, de Natal, Rio Grande do Norte. Um grande abraço para Ângela Matos e para a Simone. Abraço para Nice Souza, de Americana, para a Maria Francisca, de Salvador, na Bahia, para minha querida Márcia Maria, do Recife, para Aparecida Guimarães, para
Cleude Brandão e para o Edilto Barros. Um abração aí para a Aparecida Guimarães de Manaus. Pessoal, ó, Sexta-feira Santa, Páscoa tá aí, vamos curtir ao lado da família, vamos tomar cuidado com o excesso de chocolate, né? Às vezes o coelhinho da Páscoa se empolga, compra muito chocolate. Um abraço para Maria Madalena Bozo de Joinville. Então assim, vamos controlar aí, não vamos comer muito chocolate. Se você quiser comer mais, vamos optar pelo chocolate que seja 65% cacau, 70% cacau. Vamos evitar aqueles que tenham muito açúcar e muita gordura ruim, né? Porque senão isso pode acabar prejudicando o nosso estilo de vida saudável, pode acabar contribuindo para um diabetes, para uma pressão alta, para um colesterol alto, para uma obesidade. Então, pessoal, vamos controlar o consumo de chocolate, né? Óbvio que pode comer um pouquinho. Eu mesmo vou comer, ó. Até ganhei já, ó, um ovo de Páscoa. Ó, ganhei um ovo de Páscoa já. E eu vou comer, claro, porque eu não sou bobo nem nada, mas não é pra gente ficar se entupindo de chocolate também, que senão vai acabar passando mal também, tá bom? Um abraço aí para Davi Aleixo Franco, para a Ângela Matos. Então, pessoal, ó, é isso, hein? Mensagem que eu queria passar pra vocês é essa. Deixo aqui o meu grande abraço, minha feliz Páscoa. Eu volto amanhã, volto domingo também. Mas caso você não esteja aqui, caso você não veja os próximos vídeos, eu já deixo aqui o meu feliz Páscoa para você e para a sua família, tá bom? Olha, essa live aqui terminou, mas eu separei duas outras que vão ajudar você a ter mais saúde, ok? Então, ó, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Curta o feriado com todos, com saúde e responsabilidade, mas continue aqui, não saia do canal e assista essas duas lives que eu separei especialmente para você. Essa daqui, sobre chás que podem ajudar a reduzir o açúcar no seu sangue, e essa daqui, sobre frutas que podem melhorar a sua circulação, tá bom? Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta e fui! Valeu, tchau, tchau, pessoal! Beijo!